Este conteúdo integra as ações da edição 2021 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, gente. Eu sou o Carlos André, artista orientador do Vocacional Literatura, Sul 1 2021. Bem, para quem está chegando aqui pela primeira vez, esse é um espaço que começou síncrono, mas por conta de dificuldades aí de horários em comum entre todos os participantes, tem se feito assíncrono a 4 encontros. E nestes encontros, a gente está estendendo uma pesquisa que começou lá, quando a gente ainda se encontrava, né, de forma síncrona pelo Meet, sobre escritura de conto, né? Quais são os rudimentos aí, quais são os aspectos fundamentais para que a gente consiga desenvolver a prosa nesse formato específico, né? Nesse gênero textual que é o conto. Para quem se interessar, os outros encontros presentes aqui no canal falam sobre espaço narrativo, o tempo narrativo, dentre outros assuntos, e também o que a gente vai continuar conversando hoje, que é forma narrativa, né? Tipo de narrativa. Bom, as formas de se narrar uma história são muitas, né? E dependem aí de muitas escolhas do autor. Dessa vez eu vou falar para vocês sobre uma forma de narrar que é muito instigante, né? Muito usada por autores contemporâneos e deixa o texto um tanto quanto rebuscado, né? Intrigante. Esta forma de narrar é o que a gente chama de discurso indireto livre. Bom, apesar de ter esse nomezão aí, gramatical, né? Talvez possa soar um pouco assustador a princípio, não é nada tão complexo assim do ponto de vista conceitual, né? E aqui no vocacional a gente tenta deixar tudo, né, um tanto quanto possível menos teórico e mais prático, né? Porque a gente sai daqui já produzindo. Mas vamos conversar um pouquinho a respeito então. Bom, para a gente falar então sobre o discurso indireto livre, vamos voltar um pouquinho então aos nossos conhecimentos escolares, que nem sempre, né, se permanecem frescos na nossa memória, e lembrar primeiro o que é o discurso direto. O discurso direto é aquele discurso em que o narrador, né, ele, quando quer apresentar a fala de um personagem, faz uso dos clássicos 2 pontos na outra linha travessão, né? Esse seria aí o discurso direto clássico, né? Porque o personagem ele fala diretamente, né? Com a sua própria voz. Ela escrevia e o pai lia. Num dado momento, ele disse: "Sabes quem vem aí, minha filha?" "Quem é?" "Teu padrinho." Triste fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto. Como a gente viu aí no exemplo, né? Aí a gente tem um personagem que está falando diretamente, né? Com a sua voz própria, beleza? Bom, e o discurso indireto livre, né? O discurso indireto livre é um discurso em que a fala do personagem, agora preste atenção que é muito legal, ela é confundida com a fala do próprio narrador. Existe o narrador contando a história, só que na hora dele demonstrar a fala do personagem, ele próprio toma para si essa fala. E aí a gente tem uma mistura muito legal, assim, muito original entre essas duas dimensões, né? De quem narra, de quem é o narrador e dos personagens que são por ele narrados. Como exemplo,
a gente vai ler aqui um conto do Luiz Rufato, um autor contemporâneo brasileiro. Natureza morta. A tia girou a chave, empurrou a porta. E algo a emperrava, estranhou. O corpo no ombro direito, a custo cedeu. Pororoca estraçalhando, arrastando. O quê? Em algazarra, as crianças às suas costas espiavam-na, assustadiças, curiosas. Pela fresta, antecipou-se a manhã frágil, iluminando o quadro de avisos. Feltro verde colado sobre uma placa de cortiça. Agora, ponte em diagonal ligando o rodapé à maçaneta. Gratujas e desenhos ainda assentados com taxinhas. No corredor, onde desaguavam as 3 salas de aula, guizes esmigalhados, rastros de cola colorida, massinhas de modelar esmagadas, folhas de papel sulfite estragadas, uma lousa no chão vomitada, trabalhinhos rasgados, pincéis embebidos em fezes que riscavam abstrações nas paredes brancas, pichações ininteligíveis, uma garrafa de Coca-Cola cheia de mijo, um cachimbo improvisado de crack, a capa de uma caneta Bic espetada lateralmente num frasco de Yakult, ao fundo a fechadura arrombada, cacos do vidro do basculhante, do trabalho do filtro d'água, marcas de chutes nas laterais do fogão, panelas e talheres amassados. Em correria, gritos atravessavam as telhas francesas. Olhos mendigavam explicações. Como a gente viu aí no conto, gente, é muito curioso, né? Perceber essa dinâmica, né? Como que narrador e personagem dividem praticamente aí quando a gente usa o discurso indireto livre a mesma forma de falar, né? As vozes se confundem e mesmo que a gente saiba, né, que o autor esteja se referindo ao personagem, parece que o autor, o narrador, ele emprega de certa forma para si mesmo, né? Ele assume-se também um tanto quanto esse personagem aí, o papel de quem fala. Esse recurso ele permite que as identidades fiquem de tal forma entremeadas ali que o próprio leitor também se sente mais próximo daquilo que se está narrando. Né? O próprio leitor se sente convidado, ele também de repente, né, a emprestar essa voz para si mesmo. Bom, em linhas gerais, gente, esse é o discurso indireto livre. É muito legal perceber quando a gente estiver lendo, né? Porque isso é usado com alguma frequência, né? Na literatura contemporânea, muitas vezes a gente não percebe do que se trata, né? Só se deixa embalar pelo recurso. É legal a gente como autor, né? A gente como escritor, começar a perceber quando que isso acontece, de que maneira que outros autores trabalham com essa forma, para começar conscientemente, né, a utilizar esse modo de escritura nos nossos próprios textos. Volto a dizer, para os que já acompanharam os outros encontros e para quem está chegando agora, que vocês podem falar comigo tanto pelo chat aqui do vídeo, como pelas redes sociais que eu deixo aqui na descrição, bom? E podem me mandar textos também, para que eu leia, para que a gente leia juntos. Existe um grupo no WhatsApp, que é claro, eu não vou deixar aberto aqui, mas para quem mandar textos, eu posso, pelas redes aí, inserir também, tá bom? Para todo mundo se conhecer e saber o que os outros autores também estão produzindo, beleza? Gente, valeu, até a próxima.